São Francisco FM, a caminho das urnas. Voto consciente é democracia. Voto consciente é democracia. Nas eleições de 2022, Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, voltou a ser eleito como deputado federal. No ano que vem, o parlamentar dará início ao 6º mandato consecutivo no cargo. Rubens foi eleito e obteve 83.539 votos. E nessa sequência da Rádio São Francisco, entrevistando os candidatos de Anápolis eleitos, no último sábado conversamos, eleitos e reeleitos, no último sábado conversamos com o coronel Adailton, deputado estadual que foi reeleito pelo PRTB. E hoje começaremos com o único deputado federal reeleito representando a cidade de Anápolis. E vamos conversar com ele em relação às propostas. É isso, Jonathan, para o próximo mandato e sobre o que ele avalia. Não é o primeiro e segundo turno do PT nas eleições de 2022. Mas, num primeiro momento, a gente vai falar com ele em relação aos seus projetos, suas propostas, não é, para esse próximo mandato. Deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, bom dia. Prazer tê-lo conosco aqui na Rádio São Francisco. Bom dia, Evaristo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da São Francisco. Uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez desse espaço importante de comunicação para a nossa cidade, para toda a região e, evidentemente, muito feliz de poder ter tido a confiança do povo anapolino, do povo goiano, para poder representar o nosso estado na Câmara Federal no próximo período. Como vocês disseram aí, foram 83.539 votos espalhados pelos 246 municípios do estado de Goiás. Tive a felicidade de ter sido votado em todos os municípios do estado. Isso me dá uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, a responsabilidade, como você bem disse aí, a responsabilidade de me preparar para poder servir ao nosso povo, servir as pessoas, poder fazer do nosso mandato um instrumento para ajudar a melhorar a vida da nossa população. Esses 83.539 votos atenderam à expectativa, deputado, dessa sua campanha? Com toda certeza, Jonathan, com toda certeza era a nossa expectativa, ainda mais nas circunstâncias que eu tive. Você deve ter ficado sabendo, eu tive um pequeno acidente na campanha, no período da campanha, no dia 10 de setembro, fazendo caminhada aqui em Anápolis mesmo. Eu acabei torcendo meu pé, fraturei o pé em 3 lugares, rompi 2 ligamentos e fiquei as 3 últimas semanas sem colocar o pé no chão nem em casa. Então não tive a oportunidade de fazer campanha nas 3 últimas semanas. Eu estou ainda imobilizado, por isso não estou aí no estúdio com vocês. Devo ficar ainda pelo menos 2 meses nessa situação. E, evidentemente, ter 83.539 votos espalhados por todo o estado, mesmo não fazendo campanha do dia 10 de setembro até o dia da eleição, é um motivo de muita alegria e é uma prova do reconhecimento da população pelo serviço prestado anteriormente, pelo trabalho que a gente desenvolveu ao longo do tempo, porque se dependesse da campanha, nós não teríamos condição de ter essa votação. Então, eu diria a você que essa votação atendeu e muito a nossa expectativa e nós queremos honrar esse voto de confiança trabalhando muito, como nós sempre trabalhamos, com muita ética, com muita responsabilidade, com muita vontade de servir as pessoas. E falando de aumentar a responsabilidade, não é? O senhor vai ter, naturalmente, muitas pautas, não é? Para essa nova legislatura. Então, no seu próximo mandato, deputado Rubens Ottoni, quais serão suas pautas centrais, pautas mais importantes que o senhor tem já para o próximo mandato? Olha, Evaristo, eu trabalho sempre com pautas naturais da população, a educação, a saúde, a infraestrutura, assistência social, sempre estão presentes, a cultura, o esporte, o lazer, sempre estão presentes. Mas eu aprendi, Evaristo, com a nossa experiência, com os mandatos, de poder fazer um mandato participativo, até para que essas demandas da população e o planejamento nosso não saia apenas da minha cabeça ou da cabeça de alguns da minha equipe. Então, eu tenho uma estratégia, Evaristo, de trabalho que é o seguinte: no meu mandato, de janeiro a julho, é um período onde a gente recepciona todas as sugestões, as ideias, os pedidos, as demandas, as necessidades de todo o estado de Goiás. As pessoas mandam isso de todas as formas, fazem reunião, me chamam para reunião, fazem reunião virtual, reunião presencial, mandam ofício. E essas demandas que são apresentadas até o final de julho, elas são selecionadas em agosto, setembro,
para a gente poder trabalhar naquilo que o pessoal sempre procura acompanhar, que são as emendas parlamentares. Agora, o nosso trabalho, ele vai muito além desse trabalho da emenda parlamentar. Como você perguntou, eu tenho um compromisso muito grande nessa pauta social. Por quê? Porque o meu mandato é para ajudar as pessoas, o meu mandato é para melhorar a vida das pessoas. Eu entrei na política para servir, para poder ser útil, para poder contribuir para que as pessoas exerçam a sua cidadania. Então, pautas, Evaristo, como a da saúde, ela está sempre presente. Por isso que aqui em Anápolis, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia sempre está presente conosco, apresenta suas demandas, a Pestalozzi, a PAI, né? Outras entidades, o Hospital Materno Infantil, Maternidade Doutor Adalberto, na área da saúde sempre são atendidas. Por quê? Porque a saúde é uma área com muita necessidade, né? As pessoas com deficiência, como eu citei aí, a questão da PAI, da Pestalozzi, a questão da educação, né? A área da educação é uma área muito importante. Aqui em Anápolis a gente ajuda muito a UEG, ajuda muito o Instituto Federal de Goiás, que presta um serviço à nossa juventude muito importante. É assim que a gente trabalha. E vamos recepcionando essas sugestões, essas ideias, os pedidos, as necessidades da comunidade e vamos selecionando para poder atender cada vez mais a nossa comunidade. Agora, deputado, duas perguntas em uma. Como o senhor, então, avalia, né, o desempenho do Partido dos Trabalhadores no estado de Goiás nas eleições deste ano, até mesmo com o candidato Volmir Amado, que disputou o cargo ao governo do estado? Olha, Jonathan, eu vejo que o nosso desempenho em Goiás foi excelente. Nós disputamos uma eleição que não foi só eleição para governador. Foi eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República. E eu estive aí com vocês no estúdio da Rádio São Francisco esse ano, no primeiro semestre, e vocês me perguntavam qual que era o objetivo do PT em Goiás. E eu dizia para vocês com muita transparência que o nosso objetivo principal era garantir a nossa reeleição aqui em Anápolis, a minha e o do Antônio Gomide, nosso deputado estadual, e podermos ajudar na eleição do Lula presidente, que isso para nós era a prioridade maior. E nesse sentido, não tenho dúvida nenhuma que nós cumprimos o nosso objetivo. Nós elegemos o Antônio Gomide para a Assembleia Legislativa, reelegemos. Fui reeleito para a Câmara Federal. Aliás, é importante destacar, Jonathan, que é o único partido em Anápolis, que garantiu representação de Anápolis na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E também contribuímos, além da minha reeleição, da reeleição do Antônio, aumentamos a nossa representação na Assembleia Legislativa, passamos de 2 para 3, aumentamos a nossa representação na Câmara Federal, passamos de 1 para 2 deputados federais na Câmara Federal, e ajudamos o Lula a ir para o segundo turno. Já no primeiro turno tivemos uma vitória importante do Lula, com mais de 6 milhões de votos de frente. Isso nos ajuda aí dentro do nosso objetivo de fazer o presidente agora no segundo turno. Então eu diria que aqui em Goiás nós cumprimos os nossos objetivos. Os objetivos de poder avançar o partido, aumentar a representação na Assembleia, aumentar a representação na Câmara Federal, garantir a reeleição do nosso deputado estadual aqui de Anápolis, Antônio Gomide, garantir a reeleição do nosso deputado federal de Anápolis, Rubens Ottoni, e também contribuir para que o Lula possa avançar nesse nosso propósito de vê-lo presidente da República novamente. Deputado federal Rubens Ottoni, o senhor falou agora há pouco em relação a emendas, né, destinadas para a área de infraestrutura, saúde, né, o senhor falou assim de uma forma geral, mas durante o seu último mandato, gostaria de saber quais foram as principais emendas destinadas principalmente aqui para a cidade de Anápolis e quais foram as instituições beneficiadas, deputado? Olha, Evaristo, eu trabalho sempre com essa visão de poder fazer o melhor, receber as sugestões. Evidentemente, como as demandas são muito grandes, às vezes a gente não atende tudo ao mesmo tempo, mas ao longo dos anos nós vamos atendendo. Então, nesse último mandato, nós tivemos assim um grande número de atendimentos aqui em Anápolis, como eu disse para você, na área da saúde, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Materno Infantil, Maternidade Doutor Adalberto, né? Todos foram atendidos por nós na área da saúde. Por quê? Porque a área da saúde é extrema necessidade. A população busca saúde imediata para atender a sua família. Na área do atendimento às pessoas com necessidades especiais, nós temos feito um trabalho muito grande na cidade de Anápolis também. Temos feito um trabalho com a PAI, temos feito um trabalho com a Pestalozzi, temos feito trabalho com a Casa Joana e vamos ampliar esse trabalho, porque cada vez mais
há essa necessidade de políticas públicas para as pessoas com necessidades especiais. Na área da educação, também tivemos recursos importantes para a nossa Universidade Estadual de Goiás, para o nosso Instituto Federal, também para atender escolas municipais. Fizemos questão de poder garantir recursos na área da saúde para a Prefeitura Municipal, recursos na área da educação para a Prefeitura Municipal, para poder atender, mostrando que o deputado Rubens Ottoni tem essa maneira de trabalhar. Para ele não interessa se o prefeito é do partido A, B ou C, se é do seu lado, se não é, se é do seu partido, se não é. O deputado Rubens Ottoni ajuda a cidade de Anápolis do mesmo jeito. Então, foi esse o nosso trabalho e vamos ajudar mais. Esse é o nosso jeito de trabalhar. O nosso mandato é para servir a comunidade, servir o município, mas a gente serve a comunidade, serve ao município, servindo as pessoas, naquilo que as pessoas têm mais necessidade. E é por isso que saúde e educação está sempre presente. Bom, estamos conversando com o deputado federal Rubens Ottoni, foi reeleito, né? Já o 6º mandato consecutivo no cargo. Ele está conversando com a gente, então, em relação a seus projetos, propostas aqui para a cidade de Anápolis e, como de resto, também para todo o estado de Goiás. Agora, deputado, como está o diálogo com o prefeito de Anápolis, Roberto Naves? Ele que é do PP, o senhor do Partido dos Trabalhadores, né? A gente quer saber como é que está esse diálogo para continuidade na questão de destinação de emendas aqui para a cidade de Anápolis. Você tem razão, Evaristo, de fazer essa pergunta e às vezes até aqueles que nos ouvem têm uma certa preocupação, porque às vezes na política normal, o que a gente está acostumado a ver é que um deputado que não é do partido do prefeito, às vezes em vez de ajudar, ele quer atrapalhar, criar dificuldade. No meu caso não é assim. E eu falo, não é do que vai acontecer da agora para frente, né? O prefeito já está no seu 2º mandato e ele pode ser testemunha dessa nossa atitude. Desde o primeiro momento, nós nunca misturamos as coisas. Na hora da eleição, cada um tem o seu projeto, cada um disputa as suas ideias, cada um tem as suas propostas, cada um tem o seu jeito de trabalhar, um é situação, o outro é oposição. Mas na hora de exercer o meu mandato, eu penso na cidade de Anápolis. E ajudo a cidade de Anápolis porque eu tenho consciência que ao ajudar a cidade de Anápolis, eu não estou ajudando o prefeito, eu estou ajudando as pessoas que moram na cidade. É por isso que o prefeito, apesar de ter ideias diferentes, não me apoiar, ter outros compromissos, eu sempre procuro ajudar a cidade. E ele também trabalhou sempre de maneira respeitosa, sempre respeitando o nosso trabalho, e é assim que tem que ser a atitude daqueles que exercem mandato e que são escolhidos pela população. Então, a Anápolis pode sempre contar com o deputado Rubens Ottoni, que nós temos essa maturidade. Aliás, Evaristo, eu atribuo a isso também a um dos motivos porque nós conseguimos chegar a esses mandatos que você disse. Hoje, você sabe que para eleger um deputado federal, para ser eleito deputado federal, não é fácil. Você viu aí muitos tentando, buscando, almejando esse mandato de deputado federal. Não é fácil chegar a um mandato federal, mas ser reeleito é mais difícil ainda. E ser reeleito por 2, 3, 4, chegar ao 6º mandato, você pode ter certeza que não é por acaso, é por conta desse trabalho que a gente realiza, serviço prestado em todo o estado de Goiás, de maneira especial na cidade de Anápolis, e essa maneira responsável, madura, equilibrada de poder exercer o nosso trabalho, sempre preocupado, não em tirar vantagem, não em levar vantagem, mas sempre em ajudar a comunidade. E quando a gente tenta ajudar as pessoas, ajudar a comunidade, o retorno sempre vem de maneira positiva. O senhor classificou no início dessa nossa entrevista como bastante positiva a campanha do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Goiás. Mas em relação a números, por exemplo, para a presidência da República, o Bolsonaro no estado teve 52,16% dos votos, Lula 39,51%. Mas vou me atentar aqui somente aos números de Anápolis. Bolsonaro obteve em Anápolis 134.635 votos, ou seja, 63,3%. E Lula, 59.548 votos, 27,88%. Esses números não estariam, então, aquém do que o partido esperaria para o Estado e para Anápolis, deputado? Olha, João, é verdade que quando a gente entra numa eleição, a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer o máximo possível. E você
Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque quando você me perguntou da primeira vez, eu acabei falando uma parte e não entrei nesse detalhe, nem da votação para presidente da República e nem a votação para governador, que você me falou também, que você me perguntou. É evidente que a votação que nós tivemos em Goiás para governo e a votação que nós tivemos para presidente da República, nós almejávamos uma votação melhor. Mas se compararmos essa votação que nós tivemos para presidente da República nessa eleição, ela foi praticamente o dobro da votação que nós tivemos em 2018. Então, nós dobramos a nossa votação, a votação do PT no estado de Goiás, de 2018 para 2022. Então, de qualquer maneira, foi um aumento significativo. E no caso para governo do estado, nós tivemos a possibilidade de apresentar um nome que ainda não era um nome conhecido no meio político, uma pessoa de competência, de capacidade, seriedade muito grande, mas não tinha o conhecimento na área da política, então, evidentemente, do ponto de vista eleitoral, teve uma maior dificuldade. Mas também, nesse ponto, foi muito positivo para o PT. O PT que conseguiu aumentar sua representação na Assembleia Legislativa, conseguiu aumentar sua representação na Câmara Federal, conseguiu reeleger o Rubens Ottoni, conseguiu reeleger o Antônio Gomide, conseguiu dobrar a votação para presidente da República em Goiás, também projetou um novo nome para a política de Goiás, que é o nome do professor Volmir Amado, que se não teve uma votação expressiva, mas pelo menos apresentou-se com muita competência, com muita decência, e é um nome de futuro para a política goiana. Agora, deputado, por outro lado, o governador Ronaldo Caiado foi reeleito, né? E do União Brasil. E o senhor acredita que o fato do governador ser reeleito, o Ronaldo Caiado, no primeiro turno ainda, e ele firmou posteriormente esse apoio a Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, isso deve alterar aí o cenário de votos em Goiás no pleito dia 30 de outubro ou não? Não acredito, até porque o eleitorado do governador Caiado já é um eleitorado tradicionalmente bolsonarista e não agora, né? Não porque o governador está declarando apoio. Desde 2018, né? Em 2018 ele já foi eleito governador também colado na imagem do Bolsonaro. Então é um eleitorado que já tem essa identidade. E agora no segundo turno, Evaristo, nós estamos na nossa preocupação de trabalho, não é dialogar para mudar de ideia quem votou no Bolsonaro no primeiro turno votar no Lula, até porque quem votou no Lula no primeiro turno não vai votar no Bolsonaro, as pessoas já têm ideia. O que nós vamos trabalhar para o segundo turno? Nós vamos dialogar com aqueles que não votaram nem no Lula nem no Bolsonaro. E nesse sentido, o PT avançou muito também. O Lula saiu vitorioso no primeiro turno, com mais de 6 milhões de votos de frente, e agora no segundo turno já ganhamos apoios importantes no segundo turno. Ganhamos o apoio da candidata que ficou em terceiro lugar, que é a Simone Tebet. Ganhamos o apoio do candidato que ficou em quarto lugar, que é o Ciro Gomes. Ganhamos o apoio do PDT, ganhamos o apoio do Cidadania, ganhamos apoios de setores do PSDB, de setores do MDB, de setores do PP, inclusive de setores do União Brasil, que é do próprio governador. Recebemos essa semana o apoio do Marcelo Mello, ex-deputado federal, que é presidente do União Brasil lá em Lusiânia. Então, os apoios estão chegando, nós estamos dialogando com aqueles que não votaram no Lula nem no Bolsonaro no primeiro turno. Estamos muito animados de poder avançar também aqui em Goiás essa nossa votação. Também nessa entrevista, deputado, me lembrando aqui de a conversa com alguns eleitores anapolinos, eleitores goianos, né? Muitos, ao falarem do Partido dos Trabalhadores, o relacionam ao tema corrupção. O que o senhor tem a dizer em relação a isso, ainda dessa visão negativa de parte do eleitorado em relação ao histórico do partido em si? As pessoas estão demonstrando nas urnas que elas conhecem o nosso trabalho, respeitam o nosso trabalho e sabem, na realidade, o que aconteceu. O PT governou a cidade de Anápolis por 2 mandatos. Vocês falaram muito bem aí, eu tenho 6 mandatos de deputado federal. As pessoas nos conhecem na rua, nos conhecem na nossa trajetória e sabem que isso não é verdade. Erros, falhas, limitações, não é só no PT, não. Em todos os partidos políticos. Aponte alguém que possa bater no peito e falar assim, nós somos santos, nós não temos erros, não temos falhas. Todo lugar tem falha, tem erro, tem limitação. Agora, da nossa parte, a população sabe. O nosso desejo sincero de poder servir, de poder ajudar, de poder fazer o melhor, de buscar a verdade. E é por isso que a população tem dado respaldo a nós.
Muitos juraram e muitos comemoravam em 2018 que o PT teria acabado. Pelo contrário, o PT não acabou e, pelo contrário, cresceu, se fortaleceu. Falei para você aqui em Goiás, nós mais do que dobramos a nossa votação de 2018 para 2022. Aqui em Anápolis, é o único partido de Anápolis que conseguiu representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E isso não é por acaso, é porque tem respeito, é porque tem credibilidade. Deputado federal Rubens Ottoni, há alguma expectativa, ou tem expectativas do candidato Lula vir a Anápolis nessa campanha eleitoral? Não, Evaristo, num planejamento coerente de segundo turno, nesse momento, as estratégias das candidaturas a presidente da República, tanto de um quanto de outro, estão levando-os para lugares onde existe um maior número de eleitorado, onde existe uma disputa dos votos daqueles que não votaram nenhum nem outro no primeiro turno e votos de número significativo. Então, eu imagino que nesse segundo turno nós não teremos a presença do nosso candidato aqui em Goiás. Mas o nosso trabalho está intenso, justamente nessa linha que eu disse a você, de buscar dialogar com aqueles que não votaram nenhum nem no outro no primeiro turno, buscando esses que apoiaram outras candidaturas no primeiro turno, para poder avançar a nossa votação em Goiás e contribuir para que essa frente que nós já tivemos no primeiro turno, de mais de 6 milhões de votos no Brasil, ela possa ser aumentada também com a contribuição do Estado de Goiás. Talvez algum ouvinte esteja se perguntando agora, e se por acaso, se o eleitor brasileiro decidir de Bolsonaro vencer o segundo turno das eleições, como ficaria então a condição do senhor como deputado federal, sendo da oposição? Enfrentaria algum tipo de dificuldade? Como o senhor avaliaria esse possível cenário, deputado? Não, é claro que uma coisa é ser deputado de oposição, outra coisa é ser deputado de situação. Claro que com Lula presidente, nós poderemos rever aquela situação que nós tivemos privilegiada no início desse milênio, 2003 em diante, até 2014, onde Anápolis nunca recebeu tantos recursos do governo federal quanto recebeu dos governos do PT. Não foi por acaso, é porque o Rubens Ottoni era deputado federal e também nós tínhamos esse trânsito em Brasília e podíamos trazer, e foi assim que nós trouxemos recursos significativos na área da saúde para poder construir unidades básicas de saúde, para construir a nossa UPA 24 horas, foi assim na área da educação, para construir escolas, para construir creches, para fazer ginásio de esportes, quadros de esporte nas nossas escolas, para construir o IFG, para fazer na área da infraestrutura todo o anel viário, todo o contorno viário com os viadutos do DAIA, o viaduto Miguel Braga e toda a duplicação até Interlândia com todos os viadutos. Tudo isso aconteceu, não foi por acaso. Foi porque era governo Lula, governo Dilma, governo do PT e o Rubens Ottoni, deputado federal. Aí a pessoa pode falar, pois é, mas então com Bolsonaro presidente você não pode fazer nada para a cidade de Anápolis? Os últimos 4 anos mostraram que é possível fazer sim. Então eu, com a minha experiência de deputado federal, com o meu desejo de ajudar a cidade, eu mesmo na oposição fiz por Anápolis muito mais do que muitos que estavam do lado do presidente da República e não usaram isso para poder ajudar a cidade. Infelizmente, nos últimos 4 anos, qual a obra que nós vimos inaugurada, qual a ação efetiva que foi apresentada e trazida para a cidade de Anápolis pelo governo federal? A gente não consegue nominar. Então, como deputado federal, eu consegui, mesmo na oposição, ajudar a Santa Casa de Misericórdia, ajudar o Hospital Materno Infantil, ajudar o Hospital do Câncer, ajudar a Maternidade Doutor Adalberto, ajudar a Prefeitura Municipal a superar a questão da Covid, ajudar a Prefeitura Municipal na área da educação com as escolas, ajudar o Instituto Federal, ajudar o UEG, tudo isso sendo oposição. Então, na oposição, eu sempre trabalhei também e faço pela cidade de Anápolis mais do que aqueles que estavam na situação. Mas, evidentemente, que se tivermos um governo onde nós possamos estar mais integrados, nós teremos condição de ajudar mais ainda a cidade de Anápolis. Deputado federal Rubens Ottoni, nós estamos acompanhando atentamente essa campanha no horário político para o segundo turno, né? Tanto a do Bolsonaro quanto, evidentemente, a do Lula. E a gente tem visto, assim, tem deparado, né, com muitas acusações, de um lado, do outro, ataques, não é? Evidentemente, isso está acontecendo. Agora, qual a opinião do senhor em relação a isso? Está faltando um pouco mais de
propostas, né, de ambos os candidatos para esse Nessa divulgação, turno, né, da população saber quais são as propostas de ambos os lados. Perfeito, e a população quer saber, porque muitos já ligaram para a gente, poxa, a gente gostaria de ter mais projetos, mais propostas e tal. Como é que o senhor vê essa situação toda? Eu defendo isso, eu defendo que nós tenhamos que focar nas propostas, nas ideias, mostrar aquilo que pode ser realizado. E vocês podem acompanhar minha rede social para mostrar que eu tenho me esforçado para que essa campanha trabalhe nessa linha, sempre apresentando propostas. Na minha rede social eu participo, sempre colocando lá, por que votar 13? Por que votar Lula? É porque na época do Lula fazia-se isso, isso e isso. Nós queremos retornar isso, porque nós queremos dar prioridade à educação para poder garantir que possamos ampliar o espaço das nossas universidades, para podermos garantir um sistema único de saúde que seja fortalecido, que possa cumprir o seu papel de garantir saúde pública, gratuita e de qualidade. Então, eu trabalho nessa área, você tem toda a razão com essa preocupação. E pode contar comigo que eu sou um daqueles que tento contribuir para que a campanha esteja nesse rumo e possa levar propostas e ganhar as pessoas pelas ideias. Deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigado pela entrevista aqui conosco na Rádio São Francisco. Parabéns pela reeleição do senhor com 83.539 votos e o espaço aberto para suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer vocês, né, pela oportunidade, parabenizá-los pelo excelente trabalho de jornalismo, baseado na ética, né, na boa informação, né, aproveitar a oportunidade para reafirmar meu compromisso com toda a cidade de Anápolis, com todo o povo de Goiás, que sou muito grato pela confiança, não apenas dos 83.539 eleitores que votaram em mim, mas também aqueles que não votaram, mas sempre nos respeitaram, sempre nos trataram com justeza, sempre respeitando o nosso trabalho e tendo consideração com a nossa ação, com a nossa atitude e com as nossas ideias. Então, sou muito grato à comunidade. Quero aí aproveitar a oportunidade, né, nesse dia 15 de outubro, poder aqui deixar uma homenagem aos nossos professores e professoras, né, nesse dia especial, eles que são aí muito especiais nessa pauta que nós falamos tanto aqui hoje no nosso programa, que é poder garantir a educação pública, gratuita e de qualidade, para ser um caminho para o exercício pleno da cidadania de todos os brasileiros e brasileiras. Os professores e professoras são muito importantes, são fundamentais nesse trabalho. Deixo a elas um grande abraço aqui, a nossa saudação, o nosso carinho, a nossa homenagem. Um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. Aí, portanto, a participação do Rubens Ottoni, né, que segue sendo a única presença de Anápolis na Câmara Federal, né, Jonathan? Exatamente. Obrigado, deputado. Sucesso no trabalho do senhor. São Francisco FM, eleições 2022. A cidadania depende de consciência política. Intervalo comercial e, na sequência, o último bloco do programa Bate-Rebate.